Bom, pessoal, o vídeo de hoje é sobre as 3 leis de Newton, né? São as 3 leis, vou dizer mais importantes, mas não necessariamente as mais importantes. Tem muitas outras leis que rodeiam a física. Mas se você quer aprender dinâmica, movimento retilíneo uniforme, movimento retilíneo uniforme variado, é interessante você ter elas em mente, assim como para aprender força, trabalho e outras coisas mais. Bom, eu não acho importante necessariamente saber a ordem delas. Eu acho importante saber as 3. Então, primeira coisa, o corpo tende a permanecer em repouso, a não ser que uma força seja imprimida sobre esse corpo. E um corpo tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força imprima sobre ele e faça ele parar. Imagina o seguinte, você fala assim, mas se eu soltar o freio do carro, ele vai andar e uma hora ele vai parar. Sim, ele vai parar. Ou ele vai parar na parede de uma casa, ou ele vai parar porque o atrito do chão fez ele parar. Ah, que bonitinho. Nós temos a força de atrito que ela às vezes confunde muito as pessoas. Por quê? Porque se você jogar uma bola no campo de futebol, ela não vai ficar em movimento eterno. Mas o certo seria ela ficar em movimento eterno, de acordo com as leis da física? Sim. Só que a grama provoca um atrito. E o atrito é uma força contrária. Então ele está tendo uma força contrária que faz com que o movimento da bola pare. Então ela só para porque existe uma força contrária ao movimento. É a mesma coisa se eu pegar um livro ou qualquer coisa inanimada e ficar olhando para ela, não vai movimentar sozinha. Eu preciso imprimir uma força sobre ela, certo? Se eu soltar um objeto, está sendo feita uma força em cima dele, que é a força da gravidade, né? A ação da gravidade em cima daquele corpo. Por isso que ele cai, senão ele ficaria parado ali no espaço, né? Seria muito estranho. Nós só andamos porque nossos músculos fazem força para nós irmos para frente. Para de fazer força para você ver o que acontece. Fica parado. É isso que acontece. E, logicamente, nós ficamos parados porque existe a força de atrito no nosso andar. Senão, né, nós não poderíamos andar. Outra lei é força sobre ação e reação. Toda ação tem uma reação na mesma proporção e sentido inverso. Tá? Então, se você empurra uma mesa, de certo modo, a mesa também está te empurrando. Sim, isso é estranho. Tá? Mas é uma lei da física, então vamos respeitar. Tá? E é graças a essa lei que, por exemplo, quando você pega aquelas bolinhas de ping-pong, ou muitos objetos dá para fazer isso, não necessariamente a bolinha de ping-pong, mas com bola é mais visível isso. Você joga ela, volta. Ela perde um pouco da força que você imprimiu por causa do impacto no chão, mas a reação faz com que ela volte e suba. E aí desce de novo até ela parar uma hora, porque ela perdeu energia. Por fim, nós temos a lei que fala que força é igual a massa vezes aceleração. Muita gente confunde isso, porque aí o pessoal começa a trocar letrinha, aceleração vira gravidade e vira uma confusão. Primeira coisa, gravidade é um tipo de aceleração. Guarda isso na sua mente e para de decorar 1000 fórmulas iguais. Odeio isso. Quando a pessoa... A mesma fórmula, só que escreve de 50 mil maneiras diferentes e aí acha que tem que decorar 50 mil maneiras diferentes. Não funciona assim. Okay? Física, se você entender alguns conceitos, você consegue fazer muita coisa super de boa. Por que você tem que entender que força é igual a massa vezes aceleração? Primeiro, isso faz com que massa e peso sejam duas coisas estritamente diferentes. Você não se pesa quando vai à balança, você vai ver sua massa corporal, tá? É diferente, pelo amor de Deus. Peso é a massa vezes a gravidade. Então, peso é uma força, tá? Você não está fazendo força na balança, a não ser que você está querendo pesar mais, vai saber. Continuando. Força, então, e peso são coisa só. É lógico que
quando você vai mover um objeto, você não tá fazendo peso em cima do objeto, né? Mas o peso é um tipo de força. Sim? E a nossa massa, então, é diferente de peso. Massa é medida em quilograma, força em newton. Ah, super diferença, né? A gravidade é um tipo de aceleração, por isso que nós trocamos as letrinhas e fica peso igual a massa vezes gravidade. Gravidade na Terra, 9,8, blá, 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 blá. Normalmente a gente aproxima para 10, mas tem professor que não gosta, então eu sou a favor de arredondar para 10, que a conta fica muito facinha. Tá? Mas se você for fazer algum cálculo que isso vai fazer diferença, ela ser 10 ou 9,8, por favor, use 9,8. Tá? De preferência com 50 dígitos, assim, depois dá. Mas são as 3 leis básicas. Se você entende isso, fica muito fácil pôr na prática. Tá? Então, guardem as 3 leis de Newton, guardem aonde elas estão no seu dia a dia, e nós usamos elas a todo momento.